Você se preocupa muito com a estrutura da redação? Você já assistiu a várias aulas teóricas, mas essas aulas ainda não o ajudaram a realmente entender esta questão da divisão de períodos, de onde coloca a tese, onde entra o argumento 1, o argumento 2, como faz para desenvolver, como vai concluir e assim por diante? É essa a tua preocupação? Se é essa a sua preocupação, hoje eu vou começar uma etapa de aulas para falar sobre a estrutura da redação. Só que eu vou começar devagar. Hoje eu vou falar da divisão de períodos, da introdução. Numa aula posterior eu irei falar sobre o desenvolvimento e na próxima falarei sobre a conclusão. Eu sou a professora Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Aí você me diz assim, mas professora, só divisão de períodos, não vai mais falar um modelo de como eu poderia desenvolver essa redação, já me ajudar a trabalhar de uma forma muito rápida? Olha, a fórmula pronta às vezes pode levar o candidato a alguns enganos. Vamos um pouquinho mais devagar, mas com segurança. Hoje eu quero falar realmente da divisão de períodos e de alguns elementos que nós podemos trabalhar na introdução. Em seguida, numa outra aula, nós falaremos sobre alguns modelos, mas por enquanto vamos ficar com a divisão de período. Uma introdução à necessidade de divisão de períodos. Os alunos me perguntam, quantos períodos, professora? Ou o que é um período, professora? Muitas dúvidas ocorrem mesmo, é comum isso acontecer. Primeiramente, um período é quando eu expresso, por meio de uma oração ou de mais de uma oração, uma informação, uma ideia. Eu tenho que fechar uma informação. Às vezes eu consigo fechar uma informação com um período que possui apenas uma oração. Só lembrando que o verbo é a base da oração. Cada verbo, uma oração. Se o tema da redação for a violência contra o idoso, um mal que se intensifica, se no início da oração eu começar a minha frase núcleo, que é a minha tese, já falando sobre esse mal, desta forma, por exemplo, a violência contra o idoso vem aumentando muito nos últimos dias devido à falta de amor familiar. Eu coloquei o meu ponto de vista, eu coloquei a minha tese na minha introdução. Se você observar a oração, eu usei vem aumentando muito. A violência contra o idoso vem aumentando muito nos últimos dias devido à falta de amor familiar. O verbo que eu tenho aí é vem aumentando, é uma locução verbal. Uma locução verbal ela é composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Equivale por um verbo. Se equivale por um verbo, eu tenho apenas uma oração. Eu fechei a minha ideia, que inclusive eu formei aí uma tese. Eu formei aí o meu ponto de vista com apenas uma oração. É o chamado período simples. Mas às vezes eu preciso estender um pouquinho mais essa informação. Se eu estender um pouquinho mais essa informação, então com certeza eu vou precisar utilizar mais orações, mais verbos, então eu vou fazer um período composto. Mas eu tenho que ter a ideia de fechamento de períodos. Mas hoje não é assunto de gramática, só estou dando um exemplo para ficar melhor a ideia do que eu quero falar. Hoje eu quero que você me acompanhe na divisão de períodos. Então, uma introdução, eu tenho que dividir períodos. 2, 3 ou 4 períodos. Não aconselho mais que 4. Até porque a introdução não é a parte maior da redação. A parte maior da redação é cada parágrafo de desenvolvimento. Na introdução, eu tenho que apresentar a tese, eu tenho que fazer um desdobramento desta tese e colocar o meu plano de desenvolvimento. Eu posso fazer uma introdução facilmente ali com 3 períodos, se precisar com 4. É claro que eu já li também algumas introduções com 2 períodos. Tranquilo, tem que ter divisão de períodos. A obrigatoriedade é a divisão de períodos. Inclusive, muitas bancas elas passam a penalizar o candidato se o candidato não fizer a divisão de períodos. Então acompanhe comigo o modelo que eu coloco aqui de divisão de períodos de uma introdução. No modelo da introdução, eu fiz por meio de pontinhos. Observem que no primeiro pontinho não tem nada, é claro. Aí você começaria apresentando o tema da redação, apresentando o assunto do tema da redação. Quando eu dei o exemplo da proposta de redação, a violência contra o idoso, um mal que se intensifica, o assunto aí é violência, mais especificamente contra o idoso. O candidato deve falar deste mal que se intensifica,
que é a violência contra o idoso. Nessa primeira linha que eu coloco no modelo, você vai fazer a apresentação do tema da redação, do assunto. Então você pode pegar um livro, uma obra literária, uma ficção, uma fala de um especialista, uma citação, uma música e várias outras formas de apresentação de assunto de redação. Vem na minha lembrança agora que uma das temáticas do autor Guimarães Rosa é a velhice. E eu acho bem interessante que o Guimarães, ele trata a velhice de forma positiva. Por que eu estou falando isso? Porque no exemplo que você vai acompanhar aí, depois do primeiro período que eu desenhei com o pontilhado preto, vem o conectivo todavia. Os conectivos, eles servem de coesão. Em uma outra aula eu vou falar sobre coesão. Este conectivo que eu estou usando neste exemplo é o todavia. É uma conjunção adversativa. Ela significa uma oposição. Então, no próximo período, você deve colocar uma oposição ao período anterior. Inclusive, quando se usa esse todavia como conectivo, e principalmente que aqui eu coloquei para apresentar a tese depois do todavia, é muito forte. É chamado contra-argumento, porque você vai dizer algo ao contrário do que disse anteriormente. Se na apresentação você cita o Guimarães Rosa como exemplo de velhice de forma positiva, que sempre está diante de um novo desafio, como na novela Manuelzão que o Guimarães escreveu, ou muitas outras formas que ele trata a velhice de forma positiva, você começa apresentando, mostrando as obras do autor de uma forma assim bem rápida, não pode se estender muito. Lembre-se de que é apenas uma apresentação do assunto da redação. Se você colocar na apresentação essa ideia do autor Guimarães Rosa, o todavia vai ser bem legal, porque você vai apresentar a tese. A tese é o seu ponto de vista sobre o assunto, a violência contra o idoso. E aí você poderia mostrar, todavia, no Brasil, não é o que vem acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Você vai mostrar que no Brasil existe a violência e ela se intensificou devido à falta de estrutura familiar ou devido à falta de amor familiar. Você vai colocar aqui o seu ponto de vista, você vai dizer por que esse mal se intensifica. É uma forma de apresentar a tese. No desenho que eu estou apresentando para vocês, logo a seguir, eu coloco um outro conectivo conclusivo, que é o conectivo logo, que equivale a portanto, a desse modo. Vocês devem observar que eu fiz aí um modelo parágrafo padrão, igual a aula que eu já apresentei aqui sobre parágrafo padrão. Se você ainda não assistiu, corre lá e dá uma assistida. Eu fecho o círculo, eu faço o circuito. Eu começo, eu desenvolvo e eu fecho o meu parágrafo de introdução. Depois do logo, você vai colocar o plano de desenvolvimento, que deve estar relacionado com a sua tese. Esse plano de desenvolvimento você vai escolher. Você vai desenvolver por causa e consequência? Você vai desenvolver por enumeração. O que é um desenvolvimento por enumeração? É colocar o primeiro, o segundo argumento. Você vai colocar um encaminhamento argumentativo. O que é um encaminhamento argumentativo? É quando eu uso uma palavra geral para mostrar o problema, para pegar um gancho para poder desenvolver. Por exemplo, logo, cabe avaliar essa situação degradante. Quando eu falo que cabe avaliar essa situação degradante, essa ideia de avaliar já é uma espécie de gancho para puxar o argumento nos próximos parágrafos de desenvolvimento. É chamado encaminhamento argumentativo. Mas existem várias formas de planos de desenvolvimento. Estas não são as únicas. Várias formas, em uma outra ocasião vou falar sobre isso. Se você observar aí, eu só apresento um modelo de divisão de períodos. Fiz uma introdução com 3 períodos, que aí você vai preencher da melhor forma possível. Ainda quero lembrá-los que as conjunções possuem valor semântico. O que é isso? Significado. Cada conjunção tem um significado específico. Espero ter ajudado. Não esquece de colocar aquele like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima!